me chamo Angelise Stein, eu sou produtora, advogada e a gente vai falar um pouco aqui sobre coprodução cinematográfica internacional. A primeira questão que eu gostaria de chamar a atenção é que coprodução internacional aplica-se uma determinada legislação, um determinado conceito que é diferente de filmagem estrangeira no Brasil, também conhecido como Production Service. As filmagens, a gente vai falar primeiro sobre filmagem estrangeira no Brasil, que tem alguns procedimentos bastante específicos e que estão regulados na Instrução Normativa da Ancine, Agência Nacional de Cinema, número 79 de 2008, que regula todo esse processo de filmagem estrangeira no Brasil. Basicamente, o que diferencia a filmagem estrangeira no Brasil de coprodução internacional, cinematográfica internacional, é que na filmagem estrangeira é encarado como uma prestação de serviços, ou seja, não há direitos patrimoniais nessa obra, nessa filmagem estrangeira que está sendo produzida no Brasil. É necessário, sim, uma empresa produtora brasileira que vai ficar responsável perante o governo brasileiro, perante a Ancine, das responsabilidades sobre aquela empresa estrangeira que vem ao Brasil para fazer alguma filmagem. Essa filmagem pode ser uma obra cinematográfica audiovisual, pode ser uma publicidade, pode ser uma obra jornalística. Sempre será necessário uma empresa produtora brasileira que vai, então, dar a entrada na Ancine com toda a documentação exigida pela Ancine. É uma comunicação que essa produtora brasileira faz à Ancine, que então vai obter a autorização da Ancine a respeito dessa equipe estrangeira que vem ao Brasil filmar. Qualquer parte do território brasileiro está regulado por essa instrução normativa da Ancine. Uma das questões mais importantes nesse processo de filmagem estrangeira é que é necessário haver um contrato entre as empresas, a empresa produtora brasileira e a empresa estrangeira. E nesse contrato, uma série de premissas vão ser exigidas pela Ancine, dispostas todas na IN número 79, entre elas, basicamente, o plano de filmagem e o orçamento do trabalho, né, do contrato, do pacto entre as duas empresas, a brasileira e a estrangeira, e também a cópia dos passaportes da equipe estrangeira que vem que vem filmar no Brasil. Evidentemente, também vem acompanhado dessa lista, dessas premissas, a relação do equipamento que eventualmente entra no território brasileiro. E nesse sentido, isso é pela empresa produtora brasileira, feito junto à Receita Federal, e há dois instrumentos que podem ser usados, que se chama o Ata Carnet, que são mais de 70 países que usam, ou, eventualmente, a Declaração Eletrônica de Bens. Essa declaração, tanto o Ata Carnet como na declaração, tem que ser listado toda a documentação que entra no Brasil como uma importação ou exportação temporária, e o que não incide tributação nenhuma, mas a Receita Federal fica fica ciente dessa equipe estrangeira que está entrando, eventualmente, nesse caso específico do Ata Carnet e da Declaração de Bens, para que não haja justamente a incidência de tributos a título de importação, porque ela é uma importação ou exportação. Isso também se aplica, esse Ata Carnet e a Declaração de Bens,
É um procedimento que também se aplica nas coproduções internacionais, no caso de uma produção brasileira que vai filmar em algum outro país, faz então uma exportação temporária e para não haver a incidência de bens. E essa declaração vai listar qualquer equipamento que entra ou que sai do Brasil, né? No caso de uma filmagem estrangeira, isso então é uma importação temporária que a empresa produtora brasileira vai declarar através do Ata Carnet junto à Receita Federal e depois, passado o tempo de filmagem dessa produção do Brasil, vai depois o mesmo equipamento sai do país sem a incidência de tributos. Essa produtora brasileira, então, ela faz todo esse desembaraço alfandegário do equipamento, mas também faz junto às embaixadas. Isso a Ancine também emite um documento para a embaixada ou consulado daquele país que, se é uma coprodução Brasil-Reino Unido, por exemplo, então a Ancine, a produtora brasileira, vai encaminhar a documentação para a Ancine vai fazer uma carta, vai expedir uma carta para o consulado britânico, e isso então para fins de que os técnicos possam entrar sem problemas quanto à sua estadia no país. Esse é um processo, a Ancine, nessa instrução normativa número 79, regula também os prazos desses processos todos. Então, a filmagem estrangeira no Brasil, ela é uma prestação de serviços, ela não implica em direitos patrimoniais para a empresa brasileira. Já as coproduções internacionais, elas implicam sim em participação patrimonial das partes envolvidas nessa produção. E aí a gente destacaria basicamente 2 tipos de acordos de coproduções internacionais, que são os acordos bilaterais, que é quando tem 2 países envolvidos, né? O bilateral significa justamente 2 partes apenas, enquanto que os acordos multilaterais, eles vão se classificar com a participação de vários outros países envolvidos numa coprodução. Basicamente, também esses acordos, eles se dividem entre acordos cinematográficos ou audiovisuais. Os acordos cinematográficos, eles é possível, a partir de um acordo bilateral ou multilateral, fazer uma produção apenas para voltar às salas de cinema, o que então se enquadra como um acordo multilateral ou bilateral de cinema, ou audiovisual, quando o alcance também é de televisão, produções feitas para televisão. E aí, a medida provisória número 2228 de 2001, no seu artigo 1º, inciso 5º, ela vai estabelecer o que é obra brasileira. E aí, para que essa obra seja classificada como brasileira, a gente tem basicamente 3 requisitos, que é o inciso A, B e C do artigo 1º da medida provisória. O artigo A é quando o diretor é brasileiro, ou ele pode ser também um estrangeiro, mas aí ele precisa comprovar que ele reside no Brasil há mais de 3 anos. Também, nesse caso, é preciso demonstrar para a Ancine, todo esse processo também é regulado pela Agência Nacional de Cinema, e no caso desse inciso A, é preciso demonstrar que 2/3 da equipe e dos técnicos, ou seja, dos artistas e dos técnicos, sejam brasileiros, mas também é permitido que dentre esses
técnicos ou atores estejam também estrangeiros, mas nesse caso de equipe, é preciso que demonstrar que eles sejam, no caso de estrangeiro, que eles sejam residentes no Brasil há mais de 5 anos. Aqui tem uma diferença, né? Para o diretor, a lei estabelece o período de 3 anos, quando ele é um estrangeiro residente no Brasil, comprovadamente, ou no caso de atores ou técnicos, então é de 5 anos. Aplica-se esse inciso A para aqueles países com os quais o Brasil queira fazer uma coprodução internacional, quando não existe acordo bilateral ou multilateral. Então, tem que usar, aí no caso específico, a obra deveria se enquadrar nesse inciso A, quando não tem acordo. Quando também não tem acordo de coprodução, pode enquadrar no artigo C. E aí o artigo C do inciso 5º do artigo 1º dessa medida provisória exige que, então, o produtor brasileiro tenha os direitos patrimoniais de pelo menos 40% da obra que vai ser produzida, seja uma minissérie, seja uma obra de documentário, uma obra de ficção, tem que, então, a empresa produtora brasileira, no caso de não haver acordo de coprodução, demonstrar que ela tem pelo menos 40% dos direitos patrimoniais. Aqui também, nesse caso do inciso C, é necessário provar para a Ancine 2/3 de artistas e técnicos brasileiros, e aqui nesse caso não faz distinção, o diretor entra nessa regra dos 2/3, e aqui é comprovado então que no caso de equipe ou atores estrangeiros, eles há que provar que eles são residentes há mais de 3 anos no país. Já se o Brasil tem um acordo de coprodução, seja bilateral ou multilateral, com os países que a gente vai ver em seguida, então basta que as regras dispostas nesses acordos bi ou multilaterais sejam atendidas. E aí se enquadraria no artigo B uma coprodução oficial cujos direitos patrimoniais oscilam com o mínimo de 20% e até o máximo de 80% dos direitos patrimoniais. Isso vai se aplicar agora para esses países com os quais o Brasil mantém acordo, que a gente vai ver em seguida. Quando a gente fala em 2/3 de equipe ou técnicos brasileiros, como que a gente sabe que a Ancine vai aceitar para considerar esses 2/3, nessa regra de 2/3 de equipe técnica brasileira, né? Lá na instrução normativa da Ancine, a número 106 de 2012, ela dispõe as regras e as funções técnicas que a Ancine vai entender e vai ser aplicável àquela produção. No caso desses 2/3, a Ancine vai considerar entre as funções o autor do argumento. No caso, a gente aqui estaria falando, né, dos 2/3 da equipe técnica brasileira, que o produtor brasileiro vai precisar provar. Então, o autor do argumento conta para esses 2/3, como brasileiro, o roteirista conta, o diretor, ou no caso, o diretor de animação, obras de animação se enquadram também, ou uma série, ou um documentário, ou uma obra de ficção, vai se enquadrar também aqui o diretor de fotografia, ou também no caso de animação, né? O diretor de arte também inclui de animação,
o montador ou o editor de imagem, o diretor musical ou o compositor da trilha sonora feita para aquela obra, atores ou atrizes principais, ou dubladores no caso de animação. Não tem, em animação a gente não tem ator, mas tem o dublador. Então os dubladores entram nessa cota dos 2/3 de comprovação. Produtor executivo é outra função que é aceito nessa regra, além do editor de som principal ou do desenhista de som e também o mixador de som. Qualquer uma dessas funções entram nessa regra de participação de artistas e técnicos da Instrução Normativa número 106, ou dos incisos das alíneas A e C que a gente viu no slide anterior. Quando o produtor encaminha essa documentação para a Ancine, a gente vai passar por algumas outras etapas também dentro da Ancine. Uma delas que é fundamental, que é o reconhecimento provisório de coprodução internacional, regulado na IN 106, chamado também de RPCI, reconhecimento provisório de coprodução internacional. Por que ele é provisório? O produtor, no início do processo de uma produção, ele tem um desenho de produção, ele tem uma expectativa de produção, que muitas vezes é feita muitos anos antes, ou enfim, muitos meses antes de começar a filmar. Tem todo o processo formal dessa coprodução, passa-se por um contrato de coprodução entre a empresa brasileira e o produtor estrangeiro, ou os produtores estrangeiros, e se discute o orçamento, se discute a equipe, e o produtor precisa analisar o acordo que está sendo aplicado àquele projeto em específico, se é um acordo bilateral, se é um multilateral, tem uma série de regras nesses acordos. E também nessa instrução normativa da Ancine, que é muito importante a leitura dela para quem quer trabalhar com coprodução internacional, de seguir cada uma das regras dessa instrução normativa para evitar diligências e evitar ter que fazer aditivos ao contrato de coprodução. Inclusive, alguns erros, às vezes, muito básicos, como, por exemplo, não citar qual é o acordo que está sendo aplicado, seja ele bilateral ou multilateral, ou, por exemplo, prazo de execução daquele contrato. Então, às vezes, a falta da leitura atenta dessas regras leva a Ancine a diligenciar o produtor brasileiro, e aí, obviamente, o processo acaba demorando um pouco mais para ser obtido esse reconhecimento provisório. Se eu, produtora, comecei uma coprodução, entrei num projeto em coprodução internacional, há 2 anos atrás eu tinha uma expectativa de atores, de equipe, de valores e etc. E vamos supor que eu entre em produção 2 anos depois de todo esse processo iniciado, entre o início do processo de coprodução e a execução desse projeto, esse tempo decorrido pode implicar em mudanças dessa coprodução. Por isso que a Ancine emite, no início desse processo, um reconhecimento provisório, entendendo a Ancine as regras, a prática do mercado, de que essa obra, as características, algumas características, alguns elementos podem ser alterados ao longo desse processo. Por exemplo, se eu tenho um ator A, citei o ator A e B,
e o técnico A, B e C, nessa minha ficha técnica, que no início do processo acompanhou o contrato de coprodução e a documentação enviada pelo produtor brasileiro Ancine, se isso for alterado, seja por agenda da equipe ou do elenco, ou mudou, ou um país determinado com quem eu esteja trabalhando tem uma inflação alta, ou passou algum tempo e eu precisei redimensionar o orçamento, ou ajustar algum percentual patrimonial nas características dessa obra feita em coprodução, eu tenho que mais adiante informar essas alterações para a Ancine antes de eu entrar em filmagem, mas elas não podem ser descaracterizadas. Eu posso trocar, por exemplo, o diretor de fotografia. Eu disse lá no na minha ficha técnica que eu usaria um diretor de fotografia e ele não está mais disponível. E eu quero substituir o diretor de fotografia pelo montador, por exemplo, pelo técnico de som, que eventualmente eu não tinha considerado no início do desenho de produção. Eu posso sim fazer essa alteração, mas eu preciso avisar a Ancine, e desde que as características elementares não sejam alteradas, isso é possível sim fazer essas alterações, e a Ancine vai fazer uma reemissão desse reconhecimento provisório de coprodução. Ele se transforma de provisório em definitivo quando essa obra está concluída. E aí eu vou ter o certificado de produto brasileiro, que é o CPB, onde, então, nesse documento, a Ancine o produtor vai informar a Ancine as características finais, que não podem ser alteradas em relação às características estabelecidas nos acordos bi e multilaterais, desde que eu guarde, que eu atente, eu como produtora, atente a esses acordos, as premissas básicas estabelecidas nesses acordos bi ou multilaterais. Então, eu vou, ao final da obra, encaminhar esse reconhecimento provisório de coprodução, ele vai ser transformado num reconhecimento definitivo, que é o certificado, a emissão de certificado de produto brasileiro feito pela Ancine. Eu aqui trouxe duas figuras para a gente fixar bem o que é, por que alguns acordos bio e multilaterais, quando a gente aplica um acordo que é para cinema ou é para audiovisual, né? E aí eu trouxe a televisão para a gente fixar bem o que é um acordo audiovisual ou um acordo de cinema, colocando aqui a nossa querida sala de cinema com um público aí que vai aos cinemas. Basicamente também falar tem vários acordos que permitem que uma obra seja feita no formato de longa-metragem, né, na duração, de longa-metragem, ou de curta-metragem, ou de série, ou algum programa, alguma obra, algum conteúdo voltado à televisão. Aqui eu trouxe alguns os acordos, os países com os quais o Brasil mantém acordos bilaterais, ou seja, é o Brasil e mais um país. E eu marquei de verde o que é audiovisual, ou seja, aqueles países com os quais o Brasil consegue produzir cinema e TV, ou os em vermelho, que se caracterizam por produções direcionadas apenas para cinema, ou seja, para salas de cinema. Com o Canadá, a gente tem acordo para audiovisual, ou seja,
para televisão, né? Conteúdo para televisão, o Chile, a Índia e Israel. A gente tem esses 4 países com os quais bilateralmente a Ancine, o produtor brasileiro, pode produzir conteúdo para televisão também. Já mais restrito, que seria a produção apenas para cinema, o Brasil tem acordos bilaterais com a Venezuela, com a Argentina, com Portugal, com Espanha, França, Alemanha, Itália e recentemente o Reino Unido, né, que é o acordo mais recente firmado pelo Brasil, que entrou em vigor em 2017, há bastante pouco tempo. Cada acordo desses citados aqui nesse slide, com os quais o Brasil tem acordo bilateral, eles têm características, basicamente são bastante semelhantes, mas é preciso olhar para cada acordo desses, porque alguns exigem 30% de participação minoritária, enquanto alguns têm 40% e outros também têm 20%. Então, é preciso verificar, quando a gente entra em coprodução, o que é mais vantajoso, quais são as regras desses acordos, para que a gente possa estabelecer um convênio, um acordo junto com esse coprodutor estrangeiro da melhor maneira possível. Inclusive porque alguns desses países com os quais o Brasil tem acordo bilateral, eles vão estar também no acordo multilateral, que envolve vários países, e que o percentual patrimonial muitas vezes é melhor se o Brasil, por exemplo, quer entrar numa coprodução onde ele quer entrar com o mínimo, que é de 20% de acordo patrimonial, ele, por exemplo, no caso da Argentina, que é de 30%, o acordo bilateral entre Argentina e Brasil exige um mínimo de 30%. Já no acordo multilateral, o mínimo é de 20%. E por que isso é importante? Quando esse percentual patrimonial, ou seja, o direito patrimonial do produtor brasileiro estabelecido num contrato de coprodução, ele se reflete na necessidade de aporte financeiro do Brasil, do produtor brasileiro, nessa produção. Então, se eu olho para um acordo, se eu estou fazendo uma coprodução com a Argentina, eu poderia usar o bilateral, mas eu posso usar também o multilateral. E aqui, nesse caso pontual, o multilateral é mais vantajoso para esse produtor brasileiro usar, porque ele exige, no mínimo, 20% de aporte de recursos nesse projeto, em relação a usar o bilateral, que implicaria em que o produtor brasileiro aportasse no mínimo 30% de recursos nessa produção. Já o acordo latino-americano, que isso está tramitando ainda, existe um protocolo de emenda, e que ele vai passar a se chamar Convênio de Integração Cinematográfica Ibero-Americano, porque ele vai incluir a Espanha e Portugal. O Brasil tem a Espanha e Portugal com tratados bilaterais firmados, e esse convênio de integração inclui, por isso ele altera o nome, ele inclui a Espanha e Portugal e passa a se chamar a Convênio de Integração Cinematográfica Ibero-Americana. Aqui a gente tem vários países, né? México, Costa Rica, Panamá, Colômbia, Equador, Peru, Paraguai, Argentina, Uruguai, Brasil, Venezuela,
Nicarágua, República Dominicana, Cuba, Espanha e Portugal fazendo parte desse convênio de integração cinematográfica ibero-americana. Por isso ele é um acordo multilateral pelo envolvimento desses países todos elencados aqui nesse slide. E aí no acordo, usando esse acordo multilateral, ele é muito mais vantajoso no caso de uma produtora brasileira querer, se a produtora brasileira ou a estrangeira queira entrar como minoritária nessa coprodução, esse acordo permite o mínimo de 20% e, portanto, a parte que fica responsável por essa participação minoritária, ela precisaria comprovar 20% de recursos orçamentários para a produção dessa obra. Existem também alguns protocolos de cooperação, os quais o Brasil, por intermédio da Ancine, firmou com alguns outros órgãos, e esses protocolos, é importante destacar isso, porque foram ações pontuais entre alguns desses países citados aqui. O da Ucrânia está em verde porque ele está em implementação, enquanto que praticamente todos os demais já houve alguma ação pontual feita no âmbito desses protocolos, ou seja, houve algum edital que foi feito específico para coproduções envolvendo, no âmbito desses protocolos de cooperação, as autoridades cinematográficas desses países, junto com a Agência Nacional de Cinema, onde foram lançadas linhas de fomento, editais públicos, nesses países aqui que a gente vê nesse slide, específicos para o desenvolvimento de produções, de coproduções entre esses países. Com a Itália, por exemplo, houve inclusive o aporte em desenvolvimento de projetos, além de curta-metragem. Alguns dos demais se aplicaram a projetos apenas de longa-metragem, ficção ou animação. Então, foram protocolos importantes, são iniciativas importantes de aproximação política com esses países e que para fortalecer os laços de integração entre o Brasil e esses países. Eu gostaria de falar um pouco também, trazer um case aqui, que foi uma coprodução que foi feita entre a Argentina e o Brasil pela minha produtora Valkyria Filmes e pela produtora argentina Daraluz Films. A gente produziu o Dolores, que o título é algo, gostaria de destacar que os produtores se reservam o direito, inclusive pelo idioma, de alterar o título se for o caso. No Brasil ele se chamou Dolores, uma Mulher, Dois Amores. O título não foi muito diferente na Argentina, direção do argentino Juan Dickinson, e nessa coprodução Brasil-Argentina, evidentemente, os produtores foram detentores de direitos patrimoniais, né? Cada qual com a sua cota de direitos patrimoniais, o que implica uma participação financeira de ambos os países, né, de ambos os produtores, além de equipe técnica e artística dos dois países, que é necessário comprovar toda vez que a gente fala em coprodução internacional, implica necessariamente a participação de atores e de técnicos brasileiros. A gente teve distribuição no Brasil feita pela Tucumã, que é uma distribuidora brasileira, e na Argentina pela Trace Films Group, que é uma distribuidora argentina. No resto do mundo,
a distribuição normalmente fica a cargo do produtor majoritário, mas isso é algo negociável. Vamos supor que o produtor minoritário tenha um network mais forte, esses acordos de quem, via de regra, é do majoritário, mas isso é passível de acordo entre as partes, e que o importante é que isso tudo fique consignado no contrato, qualquer desse tipo de acordo específico, quando sai da regra geral. E nesse sentido, a gente usou, aqui tem um slide com os técnicos que a gente teve. Deixa eu voltar aqui, não está voltando. Mas o que eu gostaria de chamar a atenção foi o material gráfico. Nós usamos, aqui na esquerda está o cartaz do lançamento feito no Brasil, que é completamente diferente do cartaz feito na Argentina, e isso também se negocia com os parceiros, né? Nem sempre, quando você produz uma peça de divulgação para o teu filme num país, a peça do país criada para o outro país ou para os outros países, nem sempre ela se adequa às necessidades do mercado onde a gente vai lançar. Aliás, o lançamento do filme em cinema é uma das obrigações estabelecidas em cada um desses acordos de coprodução internacional. É obrigatório o lançamento da obra em cinema, obviamente, quando o acordo for específico para cinema, ou quando ele for para televisão. Evidentemente, a obra, o conteúdo feito sob o abrigo de um acordo de coprodução também tem que ser exibido, difundido em meios eletrônicos, né, na televisão. Então, o que eu quis chamar a atenção aqui realmente a gente usou, de fato, assistindo, e isso foi uma opinião da distribuidora, né, que trouxe esse ponto de vista, achando que o cartaz da Argentina era muito clássico, que a gente poderia explorar a fortaleza dessa mulher. O filme é uma história que se passa nos anos 40, de uma mulher que morava na Escócia, que resolve voltar para o seu país de origem, no caso na Argentina. A gente filmou integralmente na Argentina e integralmente em castelhano. Os atores brasileiros foram escolhidos porque falavam castelhano. Foi uma opção de produção, né? Quando você faz uma produção ao abrigo de um acordo bilateral ou multilateral, o idioma que vai se escolher é combinado entre as partes. Não há nenhuma obrigação, por ser uma coprodução bilateral ou multilateral, de ter que ter o idioma de um dos países. Isso se dá, essa opção é uma opção artística ou mercadológica, e a gente no Brasil estreou, independente do idioma escolhido. Quando a gente vai filmar, ele vai receber a classificação como obra brasileira, porque os requisitos para que a obra seja considerada brasileira estiveram presentes ao longo de todo o processo. E quando a distribuidora viu o filme, quando a gente estava com o filme pronto, achou mais interessante a gente mudar o approach, mudar a abordagem do projeto, e fazendo com que a Dolores, que é a personagem título, tivesse
uma força de divulgação, que a divulgação se concentrasse mais no papel dessa mulher muito forte dos anos 40, que realmente teve uma atitude que na época poderia ser considerada bastante diferente do convencional. Então, isso é possível, né? A gente teve a opção, na Argentina foi lançado antes, o filme foi lançado antes em cinema do que no Brasil. A gente teve a opção, poderia, se quiséssemos, usar o material gráfico criado lá na Argentina, mas optamos em fazer uma criação integralmente nova e específica ao mercado brasileiro. Gostaria de chamar a atenção para a importância das coproduções internacionais, que a gente implica no aumento de mercados, né? Não só o mercado interno, né? O nosso mercado, o mercado brasileiro, mas quando a gente está falando de coprodução, a gente também tem o mercado do coprodutor para explorar essa obra. Então, inevitavelmente, esse aumento de mercados é um fator de relevância, porque se eu faço uma obra e tenho apenas o meu mercado, uma obra exclusivamente brasileira, potencialmente eu só tenho o meu mercado. O fato de eu estar produzindo em coprodução, implica inevitavelmente nesse aumento de mercados, o que aumenta a visibilidade de todos os talentos técnicos ou artísticos envolvidos nessa produção, além de também receitas para os seus produtores. Outra questão fundamental é que essa obra feita em coprodução, ela passa a poder acessar mecanismos de fomento de todos os países envolvidos. Então, se eu me associo a outros países para uma coprodução, significa que eu vou ter que usar menos recursos nacionais, né, brasileiros, e essa produção vai contar com recursos de outros países, e isso viabiliza o plano de financiamento da obra, diminuindo a carga financeira de um produtor em relação a uma obra que fosse feita sem parceiros internacionais. E um último ponto que eu destacaria seria o reconhecimento desses talentos nacionais, né? Quando eu falo em talentos nacionais, eu falo não só dos atores envolvidos nessa coprodução, mas eu falo também dos técnicos, de um diretor de fotografia, de um roteirista, que são muito importantes, que se carregue para outros territórios. Quando a gente promove o filme em festivais e essas obras venham a ser selecionadas e venham a ser premiadas e reconhecidas nesses festivais, esses talentos são carregados juntos, o nome o reconhecimento desses atores acaba ajudando muito no futuro a gente fechar outras coproduções, porque o nome desses atores acaba circulando mais, fica mais fácil quando a gente negocia no mercado internacional alguma obra, quando esses atores são reconhecidos em outros territórios. Então, o papel da coprodução internacional, ele tem muitos vieses, não só de desonerar o produtor brasileiro, no sentido de ficar responsável por 100% daquele orçamento, senão que
fundamentalmente que esses talentos passem a ser reconhecidos em outros territórios. E dividir a responsabilidade dessa coprodução, dividir o plano de financiamento, entender para quais festivais, para quais mercados, para que tipo de composição é possível ser feita quando eu faço uma coprodução internacional. É estrategicamente importante para a imagem do Brasil fora, que nos últimos anos tem tido um reconhecimento muito importante e que a gente deve estrategicamente perseguir esse caminho das coproduções internacionais como esse eixo fundamental aí em que eu destaco os principais pontos da importância das coproduções. Eu queria agradecer a todos vocês. Eu espero que o caminho das coproduções seja, apesar de a gente muitas vezes achar que é complexo, mas há que se coproduzir. Essa troca é muito importante para a nossa cinematografia alcançar novos territórios, alcançar ainda mais festivais. E obrigada